Conosco agora Jussara Soares, de Brasília. Jussara, que bom ter você conosco agora. Boa noite. Boa noite. Vamos ao assunto Venezuela. O Tribunal Superior Eleitoral informou que desistiu de enviar observadores lá para o país vizinho para acompanhar as eleições marcadas para domingo. Essa decisão foi em resposta a acusações do ditador Nicolás Maduro, que criticou o processo eleitoral aqui no Brasil. Reportagem da nossa enviada especial à Venezuela, Luciana Tadeu. Em meio à campanha para um terceiro mandato, o presidente venezuelano criticou o sistema eleitoral brasileiro e de outros países. Que temos o melhor sistema eleitoral do mundo. Tem 16 auditorias. Y se hace una auditoría caliente, como ustedes saben, el 54% de las mesas. ¿En qué otra parte del mundo hacen eso? En Estados Unidos es inauditable el sistema electoral. En Brasil no auditan ni un acta. Em Brasil. Maduro também rebateu críticas sobre sua fala de que poderia haver um banho de sangue caso a oposição vença nas urnas. Até mesmo o presidente Lula, aliado do líder venezuelano, disse ter ficado assustado com a retórica. Eu não dije mentiras, solo hice una reflexión. El que se asustó, que se tome una manzanilla. Pesquisas recentes apontam uma ampla vantagem do candidato da oposição à presidência, Edmundo Gonçalves, em relação a Nicolás Maduro. Mas líderes mundiais são céticos sobre o desfecho das eleições numa eventual derrota de Maduro. A desconfiança tem como base um longo histórico de acusações de violações aos direitos humanos pelo governo. Em 2018, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, descreveu a votação que reelegeu Maduro como uma farsa. Em entrevista à CNN, o candidato da oposição disse acreditar numa transição pacífica de governo caso Maduro saia derrotado, mas também afirma que seu partido e aliados sofrem perseguições. Há uma campanha brutal contra a candidata, a líder da oposição venezolana, María Corina Machado, e isso é repetido em situações dia tras dia. A cada rato é isso. Agressões verbais, hostigamientos. Organizações de direitos humanos acusam o governo venezuelano de manter presos políticos. O procurador-geral do país fala que os detentos são terroristas. Aqui há mais de 300 pessoas presas, não por motivos políticos, sino por estar vinculados a atentados terroristas. Nosotros no procesamos a nadie, yo soy titular de la acción penal, por sua opinião política. O ministro da Defesa afirmou nesta terça-feira que as Forças Armadas venezuelanas vão respeitar os resultados eleitorais do próximo domingo. O que perdeu, que se vaya a descansar. Isso é tudo. Jussara Soares, o TSE está realmente muito ofendido ou, na verdade, aliviado de ter se livrado de uma fria? Olha, William, realmente, quando você diz ter se livrado de uma fria, realmente parece que é isso. Afinal de contas, quando o TSE recebeu o convite para participar ali como observador das eleições da Venezuela, a primeira resposta foi negativa. A gente lembra disso, a gente chegou a noticiar isso. Teve uma nota do Tribunal Superior Eleitoral dizendo que não ia aceitar esse convite. Em julho, agora, recentemente, teve uma mudança, então a Corte Eleitoral concordou em mandar 2 observadores. Aqui nos bastidores, a nossa apuração indicam que o governo Lula acabou ali sugerindo com ênfase que o TSE mandasse esses 2 observadores. Mas, diante hoje das críticas, ataques de Maduro ao sistema eleitoral brasileiro, o TSE recuou. Agora, a questão toda que a gente vem observando aqui é que as autoridades brasileiras, esse é mais um episódio de desgaste entre Maduro, o regime de Maduro e as autoridades brasileiras. A gente lembra que essa reação de Maduro vem depois que ele dá uma resposta ali à crítica que o presidente Lula fez a Maduro, dizendo que ficou assustado com a declaração dele sobre banho de sangue se ele perder as eleições. Então, é um processo que a gente vem acompanhando e eu chamo a atenção também
também que esse desgaste que a gente está vendo mais recente, inclusive com o presidente Lula, com o governo Lula, ele de fato é mais recente. A gente lembra que quando Lula chega ao Palácio do Planalto em 2023, uma das iniciativas deles é justamente buscar ali uma aproximação com a Venezuela. E por isso ele foi muito criticado. A gente lembra, só para amarrar aqui toda essa história, que o Lula, no ano passado, chegou a defender Maduro enfaticamente e dizendo que a democracia é um conceito relativo. E isso foi uma resposta quando ele foi questionado sobre o respaldo do governo brasileiro à Venezuela. Então, essa eleição, de alguma forma, né, e também as recentes declarações de Maduro, de alguma forma também ajudam ali Lula a ter ali um distanciamento, a buscar esse distanciamento de Maduro pelo qual ele vem sendo criticado. O Lula gosta de chá de camomila? Depende da situação, né? Essa, por exemplo. O amigo dele recomendou. Sim. Vai tomar um chá de camomila. Depende de com quê. É interessante, né, William? Nessa reta final... Não piora. Vamos ficar na camomila. Nessa reta final, o governo brasileiro, eu tenho visto, pelo menos, e tem me chamado a atenção, a forma como... Eu não vou colocar endurecer, com muitas aspas, mas... Me parece que há, sim, de fato, uma preocupação com o que vai acontecer daqui até domingo. Eu estou falando de Itamaraty, Palácio do Planalto, e depois do domingo. Tanto que tem uma informação, uma apuração de que a linha do governo brasileiro é só reconhecer o vitorioso e o derrotado, não de imediato, né? Depois de ter uma margem de segurança sobre a segurança daquele resultado. Claro, demorou, a gente sabe, a Jussara falou aí das relações do Lula com Maduro, do Lula com a ditadura venezuelana e com o petismo, mas eu tenho notado um alinhamento que é mais ou menos também o que os americanos estão pensando nessa reta final, pelo que eu pude colher durante essa semana. Um respeito ao acordo de Barbados e um respeito ao resultado eleitoral. Vamos ver se isso é para valer, mas eu estou sentindo nessa reta final da campanha e da eleição um alinhamento maior ao pensamento, vamos dizer, dos Estados Unidos sobre Venezuela do que ao histórico petista em relação à Venezuela. Parece que o conselho do Maduro está pegando. Melhor ficar quieto e tomar chá de camomila, Hussein. Bom, primeiro, o discurso do Maduro questionando a lisura ou a transparência ou a forma como se audita a eleição no Brasil é uma expressão de alguém que é boquiroto, um ditador que desrespeita primeiro as instituições brasileiras, o poder judiciário brasileiro, que é infinitamente melhor do que o poder judiciário venezuelano. Segundo, é um desrespeito ao Estado brasileiro. E terceiro, é um desrespeito ao presidente da República, que foi eleito a partir desse modelo eleitoral. E, na verdade, ao questionar o formato do processo eleitoral brasileiro, ele nada mais faz, se é que de forma direta ou indireta, ele está questionando o resultado eleitoral ou questionando de forma velada a legitimidade da eleição do Lula. Na verdade, ele não faz menos do que endossar a forma como o Bolsonaro questionou o processo da urna eletrônica, a sua lisura, né? A sua o extremo eficácia. Lógico do raciocínio do Maduro é o questionamento do resultado eleitoral brasileiro. Então, é isso. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, todos os indicadores apontam para o seguinte: é muito difícil o Maduro vencer essa eleição, é muito improvável ele vencer essa eleição de forma transparente. Né? Portanto, uma vitória dele se dará com algum coeficiente de fraude. E aí o governo brasileiro, que endossou desde o início, o consagrou e deu legitimidade a ele, acreditando na possibilidade de moderação e o encaminhamento de um acordo razoável, isso não está se traduzindo em realidade. Vamos ver como é que fica a situação do governo brasileiro, então, em função do que Maduro fará. Dorival. Bem, o governo brasileiro não está sabendo fazer a Venezuela respeitar o Brasil. Por quê? Isso aí.
E cabe ao governo brasileiro manter o respeito pelo Brasil. Isso é parte da tarefa do governo brasileiro. Porque se tem um país que não pode falar sobre eleições justas, é a Venezuela. Eu presenciei fraude na Venezuela. Então, o governo brasileiro ficar calado diante disso, dessa afronta, é uma prova de indignação seletiva, né? De um presidente que se meteu sem ser convidado numa série de temas internacionais nos quais o Brasil não tem nenhuma influência, como é o caso da faixa de Gaza, como é o caso da Ucrânia. E agora, quando é atacado por um vizinho, fica em silêncio, é uma covardia, né? Atroz. Bom, e ainda mandando o seu enviado para relações internacionais para Caracas, como se houvesse algo para ser observado lá, o que legitima um processo absolutamente espúrio. O Acordo de Barbados já foi embora há muito tempo. No momento em que a Maria Corina Machado não pôde ser candidata, acabou o Acordo de Barbados. Nem é indicada por ela. E nem é indicada por ela, mas quando ela não pôde ser a candidata, que ela foi escolhida pela oposição, por 9 partidos de oposição, num processo de primárias, num país hostil à oposição, num ato de coragem realizado essas primárias. E o Acordo de Barbados diz explicitamente que precisava libertar os presos políticos, que precisava permitir a livre competição. Então, não existe Acordo de Barbados. Ao qual estava presente Celso Amorim. Exato. Então, é um alto desrespeito, é uma diminuição do Brasil manter essa narrativa de que existe algo para ir lá e para ver. E aí, pessoas desse tipo, do Nicolás Maduro, que passam o dia inteiro fazendo discursos e não governam. Aliás, sempre que eu vou à Venezuela, eu tenho essa sensação. Era o Hugo Chávez, agora é o Maduro. Passa o dia inteiro discursando. Aí você fala assim, quando é que eles governam? Aí você vê pelo resultado. O país que tem as maiores reservas do mundo, 200 milhões de barris de petróleo, é um dos mais pobres, né? Então, porque são caras que estão o dia inteiro dedicados a se perpetuar no poder. Jussara, como o Caio vinha descrevendo também, um ambiente claramente de forte expectativa aí em Brasília, nas várias áreas do governo brasileiro em relação ao que está acontecendo na Venezuela. Dá uma ideia para nós do que é que está se falando nos bastidores. Olha, passei o dia conversando com integrantes aqui do governo brasileiro e a sensação que eu fiquei é que eles também não estão se entendendo muito bem sobre o que está acontecendo e como reagir. Primeiro vem esse silêncio que o Lorival bastante destacou aqui, apesar das falas de Maduro, não houve uma reação do Itamaraty, nem por parte do Palácio do Planalto, se quisessem ter uma reação mais política e menos pela área da diplomacia, mas também não teve. E aí, nos bastidores, vem versões diferentes. Ele falou isso dentro do contexto da campanha. Quando ele fala do chá de camomila, é porque ele levou uma reprimenda de Lula, um antigo aliado, e precisava dar uma resposta ao seu público. E depois, mesmo quando ele diz das urnas eletrônicas, questiona a confiabilidade do processo eleitoral brasileiro, também tem gente minimizando isso. Aí, para tentar suavizar essa reação de Maduro, ainda colocaram, olha, mas agora tem um sinal ali, o ministro da Defesa dizendo que vai respeitar o resultado das urnas. Me parece que está tendo uma ginástica para tentar justificar essas falas de Maduro esse ponto. Nenhuma reação. É ótimo esse ponto que você está levantando. Você, na sua apuração, Caio, você tem a sensação que os responsáveis em Brasília pela formulação das posturas frente à Venezuela estão naquela clássica situação de querer enxergar lá algo que eles querem e ignoram o que de fato acontece? William, eu não digo ignorar o que de fato acontece. Eu sinto que há um sentimento de corresponsabilidade pelo fenômeno chavismo e Maduro e da ditadura venezuelana, com a qual o petismo e o lulismo sempre foram muito próximas. E agora, nessa reta final, diante dos olhos do mundo e principalmente dos americanos, eles estão assim, não sabem muito ali como lidar e o que fazer. Então, estão nessa reta final. Eu reafirmo o que eu disse antes, tomando uma posição que, no meu sentir, é mais correta, de só
de observar o que vai acontecer. Agora, por exemplo, o Lorival falou da Maria Corina. A Maria Corina, ela foi escanteada pelo Palácio do Planalto há meses, né? Eu já ouvi do entorno do Lula péssimas palavras e avaliações sobre a Maria Corina, sob a justificativa de que a visão dela, caso ela fosse eleita, ia ser prender o Maduro e todo mundo. E que assim seja, se for o caso de prendê-los. Mas o Palácio do Planalto e o petismo não aceitavam isso. E nessa reta final, a informação que eu tenho também é que a própria Maria Corina está tentando encontrar o Celso Amorim em Caracas e não estaria conseguindo, né? Justamente para ter garantias de que aqui até domingo a eleição está garantida, porque eles têm até o temor de que o Maduro pode fazer algum golpe, adiar a eleição. No dia, o tal do reconhecimento, e ela também quer que o governo opere com o Maduro, caso o Maduro perca, o reconhecimento do Maduro da derrota.